Bom, dando continuidade, passemos ao item 17, Tonelso Agroval. Agroval, ela fez uma opção pelo Simples. Ela fez uma solicitação de opção. Parece uma coisa contraditória, né? Solicitação de opção. No dia 23 de janeiro de 2015, e no ato dessa solicitação de opção, ela recebeu já a informação eletrônica, diz, olha, você tem um débito. E o débito é uma multa de R$500 de uma DCTF que ela não entregou lá em 2014. E nesse resultado assim imediato que você solicita eletronicamente a opção, já recebe de plano, ó, tem o débito aqui, já recebe o DARF, para recolher até 30 de janeiro do ano. Porque a opção pelo Simples, então, ali o prazo era até 30 de janeiro de 2015. Ele fez a opção dia 23 de 1 de 2015. E ele pagou. Pagou 7 dias depois, 23, dia 30, ele recolheu os R$500, conforme o DARF. Na sequência, se tivesse tudo ok, ele ia receber um termo de confirmação de opção pelo Simples. Mas ele recebeu um termo de indeferimento do Simples, porque ele pagou com R$23 a menos. Ele não pagou com acréscimo. Ele recebeu esse termo de indeferimento no dia 19 de fevereiro, menos de um mês depois. No dia 20 ele recolheu os R$23. Mas esse termo de indeferimento, ele consigna que tem que apresentar uma manifestação de inconformidade, né? Então essa opção foi feita na DRF Valadares, e a DRF, o processo andou, houve distribuição de carga, o processo foi julgado lá em Fortaleza, DRJ Fortaleza. Então, em face desses R$23, a manifestação de inconformidade dele foi julgada improcedente. Então, vamos lá no voto. No voto, meu entendimento é que essa irresignação do contribuinte, ela deve ser acolhida. O artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123, merece temperamento, merece mitigação. Porque aqui, em momento algum, nos autos, restou aquele ânimos de ser um contribuinte recalcitrante ou que tem uma trajetória de descumprimento da legislação tributária. Pelo contrário, o cara sempre de plano, mostrou-se de plano, sempre solícito, né? Então, esse artigo 5º, o inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123, eu arrolo aqui no meu voto 5 razões que ele procura bloquear a opção pelo Simples ou expulsar do Simples o contribuinte que não recolhe os tributos com regularidade. Não é o caso dele. Não é o caso aqui do contribuinte dos autos, né? Houve também um fato fortuito, né? Ele foi induzido a erro, né? E aí fala assim desse erro de fato excusável, que aplica-se aqui perfeitamente, inclusive na emenda do meu voto lá consta, né? Que houve realmente um fato excusável, um erro de fato excusável, né?
que ele deixou de recolher até o dia 30 de janeiro os 23, só pagou a multa. Os 23, a correção, essa não veio no DARF, né? E, consequentemente, ele não tinha conhecimento, tinha que pagar essa diferença. Mas quando veio o indeferimento da opção dele em 17 de fevereiro, no dia 20 ele já recolheu, né? Então, é uma situação assim que, se você leva as coisas a ferro e fogo, você faz injustiça, né? Isso aqui, por isso que o dispositivo legal aí, o inciso 5º do artigo 17, que ele foi declarado constitucional pelo Supremo, mas ele tem que ser interpretado com parcimônia, tem que ser interpretado com equilíbrio, tem que ser comportado com temperamento, né? Uma mitigação, que no caso aqui faz bem, porque contribuinte que se importa com a fiscal, que se importa em pagar os tributos regularmente, merece estar no Simples, se a opção dele é pelo Simples. E ele manifestou de forma inequívoca sempre a intenção de ingressar no Simples, né? Então, no final do meu voto, eu até tenho um parágrafo aqui. No caso em tela, como visto, não restou caracterizado nos autos, em momento algum, que a recorrente teria descumprido, de forma consciente, as condições para ingressar no sistema Simples Nacional. Pelo contrário, ficou nitidamente caracterizado que, por um lapso, um fato fortuito, restou uma diferença de débito ínfima, irrisória, em aberto, e já quitada de pronto assim que ele recebeu o indeferimento da opção, que não tem o condão de impingir gravame, castigo tão desproporcional. Não faz bem nem para o contribuinte, nem para a nação brasileira, nem para o Estado brasileiro, você dificultar o contribuinte desta forma, né? Seria um castigo irrazoável e desproporcional, que puder, então ele não se enquadra nessa situação para impedi-lo de ingressar no Simples, nesse regime simplificado de apuração dos tributos. Na verdade, repita-se, houve uma inexata indicação do valor do débito pela repartição fiscal, que induziu o contribuinte a um erro de fato e levou a própria administração tributária a indeferir o pedido de ingresso no regime tributário do Simples Nacional. Assim, deve ser reformada a decisão a decisão de piso, ficando, por conseguinte, sem efeito o termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, devendo-se reconhecer o direito da recorrente figurar no Simples Nacional com efeito jurídico a partir de 1/1/2015, que é o ano da sua opção, né? Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Doutor Daniel. Presidente, eu vou acompanhar o relator. Doutor Carlos. Acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho, relator. Doutor Eduardo. Esse processo aqui me parece bem idêntico àquele do Conselho Camerano ano passado, né, presidente? É igual ao que mês passado. Isso. Até no detalhe, né, pagou logo em seguida o valor minúsculo. Eu acompanho, presidente. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para admitir a inclusão da recorrente no Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Item 18, conselheiro Eduardo, TIM Nordeste S.A. Estou abrindo aqui, presidente. Um segundo. Processo de multa por atraso na entrega de declaração.
Que beleza. Vou direto para o voto, presidente. Ok. O presidente recurso voluntário tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Em síntese, a recorrente teve lavrada contra si multa por atraso na entrega da DCTF relativa ao segundo trimestre de 2007, nos termos do artigo 7 da Lei 10.426 de 2002. Conforme consta no auto de infração florestal, a citada declaração foi entregue no dia 10 do Código de 2007, tendo o prazo vencido um dia antes, em 9 do Código de 2007. A recorrente admite a entrega extemporânea, contudo, reputa a imposição de multa como a atentatória razoabilidade e proporcionalidade, bem como possuiria caráter confiscatório. Assim como fez na instância inferior, entende que não poderia ser penalizada por apenas um dia de atraso. Pois bem, discordo do entendimento da recorrente. Importa dizer que é dever de todas as empresas ativas a prestação de contas à autoridade fiscal, conforme determina a lei, de acordo com o regimento de tributação a que se vincula no momento. Tal prestação é essencial para o bom funcionamento da administração tributária. Para promover a ordem e o bom funcionamento do sistema, é necessário que se estabeleçam prazos e formas para o cumprimento das obrigações acessórias. Se for admitida a argumentação da interessada que não é razoável a imposição de penalidades por apenas um dia de atraso, sem qualquer fato relevante que justifique a exceção, o que se estará fazendo, na verdade, é a completa relativização dos prazos. A partir daí, estar-se concedendo carta branca ao contribuinte para dilatar por conta própria os prazos conforme sua conveniência. Creio que não é assim que o sistema deve funcionar. Pelo contrário, a competência deste julgador se restringe ao fiel cumprimento das normas postas pela autoridade competente. Insta salientar que a responsabilidade exclusiva de cada contribuinte, o controle de seus negócios e o cuidado do fiel cumprimento de todas as normas tributárias em suas atividades cotidianas. O Start entende que resta assentado e inexcusável atraso na entrega da declaração por parte da recorrente, devendo ser confirmado o ato praticado pela autoridade administrativa. Outro sim, a matéria fática é relativamente simples no presente caso, porquanto o lançamento da multa integral ocorre tão logo o sistema reconheça a entrega de uma declaração extemporânea, sendo obrigação da recorrente demonstrar o equívoco do sistema ou o fato que excuse tal atraso, o que requise se não ocorreu no presente feito. Isso posto, considerando a identidade das razões apresentadas nas duas instâncias e a análise já bem feita pela DRJ de origem, peço bem para me utilizar do disposto do parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF e, por concordar com o seu teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ à hora combatida, para tanto que produza os tópicos atinentes às matérias ora tratadas. Eu transcrevo algumas partes da decisão de piso que coloca de forma mais completa, principalmente o arcabouço legal, né, que norteia aqui a decisão, e nego o provimento. Muito bem. Estou camerando. Me parece que ela alegou também erro de problemas técnicos na transmissão, não foi, doutor? De forma absolutamente genérica e sem qualquer... Isso. Exatamente, sem provar, porque às vezes pode ter ocorrido mesmo, que sempre foi de um dia só, mas isso às vezes acontecia no sistema da Receita mesmo, mas tem que provar. Aparece uma mensagem lá que tem erro e tudo. É uma informação, eu achei importante. Já bastava, né? Mas está certo, acompanha o relator. Tô, Daniel. Presidente, em que pese eu discorde completamente dessa multa, que eu acho que é uma multa muito pesada, ela tinha que ter uma limitação máxima, porque uma multa em percentual, lógico que a empresa fatura muito pouco, esse valor foi alto, mas não tem como fugir da legislação não, acompanha o relator. Tô, Carlos André. Com o relator. Tô, Luciana. Com o relator, presidente. Tô, Nelson. Presidente, voto com o relator. Tô, Letícia. Com o relator. Por unanimidade de votos, então, negar provimento ao recurso voluntário. Item 19, doutor Eduardo Spiadi. Restaurantes. Eu só estou escrevendo aqui na chat. Agora deixa eu parar aqui. Esse processo aqui será, acho que, exclusão por débito também.
Aqui. A contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de janeiro de 2016 por possuir diversos débitos com a Fazenda Pública Federal em período de apuração desde o período de 2011 a 2015, com exigibilidade não suspensa, conforme ato declaratório executivo da DRF de Fortaleza. Cientificado do ADE em 11 de 11 de 2015, por edital eletrônico de folhas tais e tais, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando preliminarmente a nulidade do ato por diversos motivos, entre eles a falta de tempo hábil para a empresa pudesse preparar a sua defesa. Além disso, reclama também da imperfeita descrição dos fatos, falta de discriminação dos lançamentos e respectivos valores que serviram de amparo ao lançamento. No mérito, alega que no início de 2011, devido à construção de um viaduto, houve enormes transtornos e problemas financeiros aos comerciantes da região, o que gerou a dificuldade de quitação de seus compromissos. Além disso, considera as multas utilizadas acabam tendo efeito de confisco, nos termos do artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Ao final, aspas, propõe um parcelamento do débito imputado pela Receita Federal de modo aceitável e justo, que não acabe por comprometer ainda mais os rendimentos da empresa. Afinal, não é interesse do Estado a falência de pessoas jurídicas geradoras de emprego. Fecha aspas. A decisão de primeira instância rejeitou e o recurso voluntário veio mais ou menos sobre os mesmos argumentos. Passo ao voto, presidente. Ok. O presente recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Contudo, dele conheço apenas parcialmente. Explico. Conforme se extrai do teor das razões apresentadas, a recorrente discorre por boa parte de sua defesa a respeito de temas alheios ao presente feito. Por exemplo, a ilegalidade dos valores cobrados a título de multa e juros sobre os débitos tributários em abertos que possui, ou o requerimento de que a recorrida oferecesse parcelamento dos débitos de modo aceitável e justo, que não acabe por comprometer ainda mais rendimentos da empresa. Em aspas, esse último trecho. Conforme relatado, o presente feito trata de ato declaratório de exclusão simples. Desta forma, conheço parcialmente do recurso voluntário apenas no que tange a preliminar aduzida e a legalidade da exclusão propriamente dita. Então, todas essas matérias que se referem aos tributos, aos débitos propriamente dito, são matérias de outros processos e não desses, eu deixo de conhecer. Pois bem, preliminarmente defende a recorrente que o ADE é nulo por não ter sido cientificado validamente ao contribuinte, não ter permitido a este tempo suficiente para as verificações e comprovações necessárias, e finalmente não ter demonstrado a composição dos débitos que culminam na sua exclusão do regime simplificado. Tais alegações são feitas de forma absolutamente genéricas e descoladas da realidade descortinada nos autos. As folhas tais e tais dos autos têm ciência por edital do feito nos termos determinados pelo artigo tal do Decreto 7235. Já a folha 16 tem sido ato declaratório de exclusão, contendo toda a fundamentação jurídica e discriminação por período e valor dos débitos que o originou. Por fim, a empresa teve concedido o prazo legalmente previsto para apresentar sua defesa, não sendo razoável que se invoque nulidade apenas por achá-lo insuficiente, especialmente se considerar que suas razões de defesa não vieram acompanhadas de qualquer prova documental. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade. Quanto ao mérito do litígio, a recorrente foi excluída do Simples Nacional por possuir débitos em aberto para confisco nos termos do artigo 17, inciso 5, da Lei Complementar 123, que eu transcrevo. Igualmente, a própria recorrente reconhece que tais débitos eram existentes, contudo, justifica-se dizendo que no período em questão, iniciou-se a construção de um viaduto na região em que atua, causando enormes problemas ao comércio local ao impedir o livre acesso da clientela. Alega que teve seu faturamento reduzido em 75%, e inclusive fez empréstimos em bancos para manter-se. Ainda que se acredite na boa-fé da recorrente e nos infortúnios que esta possa ter sofrido em sua esfera financeira, é dever deste julgador zelar pela boa aplicação das normas vigentes, não cabendo a abertura de exceções não previstas pela lei, sob pena de descumprimento do princípio maior da legalidade. Deve-se observar que o Simples Nacional consiste em um regime especial e, como tal, possui requisitos para sua adesão e manutenção que devem ser fielmente respeitados sob pena de perda do direito ao mesmo. Igualmente, a autoridade fiscal fica vinculada a estes termos, sendo seu dever de ofício proceder à exclusão daqueles que não respeitem os critérios objetivamente impostos. Por fim, em função dos julgadores, isso aqui acho que está replicado.
Desta forma, considerando que há devida comprovação dos débitos que fundamentaram a DE, aliado ao não ter apresentado qualquer argumento ou documento no sentido de tê-los regularizados no momento oportuno, não há como se reverter a exclusão do regime simplificado. Desta forma, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo em total a decisão de primeira instância. Como voto, presidente? Ok. Doutor Camerano. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Relator. Doutora Luciana. Com relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, acompanho o voto do relator. Doutora Letícia. Com relator, presidente. Doutor Eduardo. Doutor Eduardo. Acompanho a mim mesmo. Acompanha o próprio voto, né? Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Conhecer parcialmente, presidente. No mérito... Não. O recurso só está sendo conhecido parcialmente. Acho que precisa colocar isso na ata. Ok. Depois eu acerto aqui. Item 20. Doutor Carlos André, Mercado Novo Lar. Presidente, essa é uma matéria que nós já enfrentamos aqui hoje, acho que por 2 vezes. Mas esse processo tem uma diferença em relação aos 2 anteriores, em relação ao trabalho da fiscalização, né? Então, trata da exclusão do Simples Nacional por comercialização de mercadoria objeto de contrabando, cigarro, né? Conforme o auto de infração feita pela fiscalização aduaneira, né? Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alega em síntese que não há prova de que a contribuinte tenha comercializado as mercadorias ou que estas lhe pertencessem. Alega também o princípio da bagatela, né, que a infração seria inferior a R$10 mil, no caso, que a penalidade ofende a razoabilidade e a proporcionalidade, e também a impossibilidade dos efeitos negativos do ADE, ou seja, que o ADE não poderia produzir efeitos retroativos em relação à data da ciência do ADE, teria que ser efeitos prospectivos dali para frente, né? A DRJ julgou improcedente, né, entendendo que no mérito houve comercialização, e no recurso voluntário a contribuinte reedita as alegações. Bom, indo para o voto, ali já na folha 4, a diferença que eu quero destacar é que aí... Doutor Carlos, só um instantinho, acho que o conselheiro Daniel caiu. Não, presidente. Não? Estou aparecendo aqui. Não, mas a tua imagem não está aparecendo. Não só a imagem, apareceu aquela bolinha cinza escrito desconectado. E agora? Não lhe vemos, doutor Daniel. Deixa eu... Tenta entrar de novo. Hein? Reiniciar aqui um segundo. Ok. Agora sim. Continua. Mas eu estava acompanhando tudo, eu estava escutando tudo aí. Tá ok, não tivemos perda nenhuma. Beleza. Ok. Bom, então prosseguindo, né? Então, no auto de infração, em termos de apreensão, a autoridade fiscal descreve as condições em que houve a constatação da infração. E ali ele diz, né, de forma muito clara, que a apreensão foi levada a efeito por fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda, Santa Catarina, né, e na ocasião foram encontrados no interior do estabelecimento maços de cigarro de origem estrangeira sem documentos que comprovassem a sua regular entrada no país. Eram 170 maços de cigarro de origem estrangeira, né? E o termo de apreensão, ele registra de forma clara que esses cigarros estavam estocados no estabelecimento com a finalidade de comercialização, né? Muito bem. Então, estão aqui as alegações
que foram lançados pelo contribuinte. Então, com relação à ausência de provas, eu entendo que a apreensão feita pela fiscalização do Estado no estabelecimento, pela quantidade, né, e pela forma, caracterizam, além de qualquer dúvida, que aquilo era uma mercadoria para comercialização, né? Então, eu estou entendendo que há, sim, elementos de prova suficientes para dizer que a contribuinte comercializava produtos, mercadorias, objeto de contrabando, né? Com relação aos princípios de significância, razoabilidade e proporcionalidade, eu estou afastando em função da súmula K, 02. Em relação aos efeitos retroativos do ato declaratório, eu reproduzo aqui os dispositivos legais que preveem, né, o momento em que a exclusão produz seus efeitos, e eu faço questão de dizer que essa exclusão retroativa, ela se insere na sistemática do lançamento por homologação, né, em que o contribuinte faz a sua opção, apura, recolhe e o Estado tem prazo decadencial para verificar se essa opção e a apuração estão corretas. Então, em apertada síntese, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente, que é exatamente o que a gente disse que deveriam ter feito naqueles outros lançamentos que a gente enfrentou aqui. Ok. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Nelson. Esse parece que é diferente, porque no outro lá era fato isolado, aqui já é uma atividade. Então eu voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho o relator, presidente. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 21 da pauta, conselheira Luciana. Recorrente JFGG. Esse é um caso que trata também de exclusão de Simples Nacional. Nesse processo, a empresa foi excluída do regime em razão de incorrer em hipótese prevista no artigo 29, inciso 12, da Lei Complementar 123/2006. No caso aqui, ela omitiu segurados empregados em GFIP, né, no período de 2006, por isso o ato passou a produzir efeitos a partir de julho de 2007. De acordo com o relatório fiscal, a empresa, desde sua constituição, em janeiro de 2001, tinha por objeto social a prestação de serviços de educação infantil e ensino fundamental, e a partir da segunda alteração contratual, em março de 2009, o seu objeto social passou a ser o ensino infantil, pré-escolar, fundamental e ensino médio. Durante o procedimento de fiscalização, verificou-se que o contribuinte deixou de declarar nas guias de recolhimento do FGTS as informações de previdência social, GFIP, referentes às competências de dezembro de 2006, fevereiro de 2007, maio de 2007, junho, novembro, dezembro, maio de 2008, junho de 2008, julho de 2008, setembro de 2008, novembro de 2008, dezembro de 2008. Segurados empregados que lhe prestavam serviços listados na tabela anexa à representação fiscal. Todas as GFIPs retro-mencionadas foram entregues após 1º de julho de 2007, data em que a Lei Complementar 123/2006 entrou em vigor. Em que pese a Lei Complementar 123/2006 permitir que, a partir de janeiro de 2009, a opção pelo Simples Nacional de escolas que se dediquem também ao ensino médio, o fato de a empresa deixar de informar nas GFIPs declaradas após 1º de julho de 2007, segurados empregados, seus respectivos salários de contribuição e contribuições descontadas correspondentes a uma das hipóteses de exclusão de ofício de empresas optantes pelo Simples Nacional, consoante o artigo 29, inciso 12 da Lei Complementar 123/2006. Diante do exposto, foi lavrado o ato declaratório executivo número 16, de 14 de junho de 2011, acatando a proposta de representação fiscal,
e excluindo o contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de julho de 2007. Apresentada a manifestação de inconformidade, alegando em síntese que a regularização das pendências e equívocos no preenchimento das GFIPs foram sanados e que, pela interpretação que se extrai do parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123/2006, se a lei permite a regularização da obrigação principal no prazo de 30 dias como meio de manutenção do Simples Nacional, com mais razão deveria permitir a regularização quanto às obrigações acessórias, sobretudo quanto ao vício, que não trouxe nenhum prejuízo ao erário. Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, haja vista o ato declaratório executivo ter sido emitido em perfeita sintonia com a legislação aplicável. Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, pleiteando a nulidade do ADE, reiterando em síntese os argumentos já aduzidos na manifestação de inconformidade. Conforme decidido no acórdão de origem, né, ficou constatado que o sujeito passivo efetivamente omitiu em GFIP declaradas, né, referentes às competências já citadas no relatório, os salários de contribuição e contribuições descontadas, né, o que correspondem à hipótese de exclusão relativa à omissão de folha de pagamento da empresa ou de documentos de informações previstos pela legislação previdenciária e tributária trabalhista, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço. Transcrevo aqui ao trecho do voto da origem que trata da legislação aplicada ao caso. Né, restou realmente verificado que em consulta realizada nos sistemas corporativos informatizados de arrecadação da Receita Federal do Brasil, GFIP Web, constatado que as GFIPs apresentadas pelo contribuinte até 19 de julho de 2011, data da ciência do ato declaratório executivo, relativas às competências citadas aqui, não continham segurados empregados listados na tabela anexa à representação fiscal. O sujeito passivo apresentou novos GFIPs, contendo as informações omissas apontadas pela fiscalização referentes às competências mencionadas nas datas especificadas abaixo, né, tratadas. Em sua manifestação de inconformidade contra o ato executivo, o contribuinte alega que providenciou o reenvio de todas as GFIPs que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional, totalizando todas as informações previdenciárias, bem como incluindo todos os segurados, empregados e contribuintes individuais. Ressalta, na oportunidade, que os pagamentos das contribuições previdenciárias já haviam sido efetuados muito antes da notificação de exclusão do Simples Nacional. Evocando o parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar, o contribuinte alega também que a lei permitiria-lhe a regularização da obrigação principal no prazo de 30 dias para que a empresa pudesse permanecer como optante do Simples. Com mais razão, ainda deveria permitir a regularização no que diz respeito às obrigações acessórias, já que o acessório segue o principal e o vício não teria trazido prejuízo ao erário. No entanto, os argumentos apresentados foram rechaçados já da análise da manifestação de inconformidade, a partir da análise das próprias informações constantes no processo, onde restou evidenciado, né, que ao tempo da ciência do ADE, as GFIPs apresentadas pelos recorrentes não continham segurados listados na tabela anexa da representação fiscal, de maneira que resta evidente que na descrição dos fatos encontra-se em perfeita consonância ao enquadramento legal incerto no ato declaratório, com destaque para que a exclusão da empresa do Simples Nacional pela motivação em questão ocorre a partir do próprio mês em que houver a emissão das informações na GFIP, ficando a empresa impedida de optar pelo regime diferenciado e favorecido pelos próximos 3 anos calendários seguintes, conforme dispõe o próprio artigo 29, inciso 2º, parágrafo 1º da mencionada lei, de forma que não se trataria, né, de reabertura de prazo para regularização, no sentido que aqui não está se discutindo pagamentos, mas
o próprio cumprimento da informação. Tendo sido verificado que a empresa não foi excluída do Simples Nacional em virtude da existência de débitos previdenciários, eu, na Procuradoria da Fazenda Nacional, portanto, não há que se falar em aplicação do parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar, que trata justamente da regularização da obrigação principal no prazo de 30 dias, de sorte que as alegações apresentadas pela recorrente para elegir a sua exclusão do Simples Nacional não lhe serviriam de ajuda em razão dos próprios dispositivos legais mencionados. Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Aqui, em específico, né, por conta dessa diferenciação feita pelo artigo 29, inciso 12. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Passemos à votação, então. Estou camerando. Tem um dispositivo que diz que se regularizar no prazo de impugnação do ADR, não tem isso? É o 31. Os 30 dias. Hein? Tem, mas não para a GFIP. Não para a GFIP? Para a GFIP não. Para a GFIP, o descumprimento da obrigação já gera exclusão. Informações equivocadas. Depois foi mudado. Em 2011 foi mudado e colocou descumprimento reiterado. A gente teve um caso desse que a gente analisou que é reiterado, mas na época, simplesmente omitir já gerava exclusão. Então tá. Eu só fiquei em dúvida disso aí. Volto com a relatora. Mas aí será que a gente não poderia... Mas é reiterado, olha isso também. Reiterado. São 3 anos seguidos. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, eu sou contrário, tenho entendimento contrário desses reflexos. O crédito tributário foi apurado, a empresa ela tem que honrar esses compromissos, e você tirar uma empresa do Simples ainda, isso é uma penalidade, um reflexo muito draconiano. Por isso eu abro divergência. Ok. Doutor Carlos saiu? Será que caiu dele? Não, foi só a imagem aqui. Tá ok. Doutora Letícia. Microfone, Letícia. É o doutor Carlos, não? Não, ele tá ali. Pois é, mas ele não vota antes de mim? Ele não votou? Já votei. Desculpa. Tá, com a relatora. Doutor Eduardo. Acompanho a relatora também, presidente. Então temos por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Nelson Kiff, dava provimento. Item 22, editora 19, conselheira Luciana. Esse caso também é questão relacionada à ato de exclusão do Simples. Aqui é pela constatação de débitos pendentes, né, que impediriam a opção pelo regime. No caso aqui, o argumento da recorrente, né, é que os débitos alegados como previdenciários não existiriam, pois quitados nos termos da certidão negativa, número citado aqui, que ela apresenta. No caso, a contribuinte ela se manifestou sobre o referido débito de Simples, em manifestação de inconformidade, onde ela anexa uma certidão negativa relacionada aos débitos previdenciários, e os não previdenciários, ela apresenta um DARF apontando o recolhimento da pendência que havia sido encontrada à época. Contudo, a sua manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, uma vez que a DRF Caxias do Sul realizou pesquisas nos sistemas da Receita Federal para identificar os pagamentos realizados pelo contribuinte e constatou que vários dos referidos débitos previdenciários foram pagos em 22/7/2010, entretanto, constatou que os seguintes débitos previdenciários não foram pagos e ainda continuavam exigíveis em junho de 2011, conforme folhas 36, 38, 84 e 87, e relaciona que
né, são 5 débitos de valor aproximado entre R$80 e R$90. Inconformada com o resultado do julgamento, né, haja vista o apontamento da existência dessas pendências que até então ela desconhecer, o recurso apresentou recurso voluntário, onde ela reitera o argumento, né, de que tais débitos apontados como pendências não existiam à época da opção, conforme certidão negativa que ela anexa aos autos. O prazo de validade dessa certidão negativa, ele compreende o período discutido na opção, né, como vocês podem verificar aqui no relatório, né, que ela foi emitida em 27 de janeiro de 2011, com validade até 26 de julho de 2011, documentos de folha 8, dando amparo à alegação do contribuinte no sentido de que os débitos apontados como impeditivos à sua inclusão no Simples Nacional não existiam ou ao menos não haviam lhe sido cientificados à época do transcurso do prazo para a formalização da opção e que por isso não poderiam servir de impedimento ao seu pedido de adesão. Completando tal raciocínio, restou constatado pela autoridade fiscal que, na ocasião, ainda dentro do prazo de regularização, a recorrente procedeu conforme a regra geral do artigo 17 da Lei Complementar 123/06, que dispõe que, para optar pelo Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional até ao término do prazo de opção, sujeitando-se ao indeferimento da opção em caso contrário. Tanto que ela não se manifestou sobre o referido débito de Simples, código 6106, e anexou a cópia do DARF recolhida em 31 de 3 de 2011 e da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica Inativa de 2007 e a certidão negativa de débitos relativos a contribuições previdenciárias e a de terceiros no sentido de demonstrar a sua regularidade, de maneira que, tendo verificado que os débitos subsistentes foram constatados após a emissão de certidão negativa, que deu a certeza à época à recorrente quanto ao procedimento que por ela estava sendo adotado, não há que se falar em ausência de regularidade fiscal suficiente a impedir-lhe o ingresso no Simples Nacional para o período em questão, razão pela qual reforma a decisão recorrida para permitir a opção pelo Simples Nacional, objeto da análise dos autos, né, e assim sendo, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Ok. A admissão seria a partir de que data, Luciana? Microfone. A partir do pedido mesmo, porque ele tirou a CRD para formalizar o pedido. Que aí seria janeiro de 2011. Acho que a CND ele tirou depois do indeferimento. Eu tava A data de solicitação foi 5 de janeiro de 2010. A solicitação foi quando? Foi 5 de janeiro de 2010. A CND ele emitiu em 27 de janeiro de 2011. Então ele deve estar tentando entrar, eu não consegui acessar o processo aqui, ele deve estar tentando a inclusão a partir de janeiro de 2010. Sim, exatamente. É o pedido aqui. O pedido dele é para 2010 mesmo. Ok. Doutor Camerano. Doutor Camerano, microfone. Tá mudo, Camerano. Não é 2015, o ano calendário? É isso, tá me gerando uma dúvida pelo seguinte, a solicitação da opção foi 5 de janeiro de 2010. Então tá errado ali. A data da opção. Aí tem a data do registro do indeferimento em 22 de janeiro de 2011. Fevereiro, não é? Janeiro. Fevereiro, desculpa. 22 de fevereiro de 2011. Isso. Levou um ano para indeferir isso aí?
Um ano para indeferir com os débitos aqui. Aqui que eu achei estranho. Bom, de qualquer forma, isso é uma coisa que a gente pode verificar depois, tá? Doutor Camerano. Mas, doutor, por exemplo, eu queria entender aqui, porque ele tinha débito em aberto exigível em 29 de junho de 2011, não foi? Isso é o que a DRJ falou lá, não é isso, doutor Luciano? Isso. E o que é a certidão? Você diz que ele tinha pego antes, no momento que ele fez o termo? Certidão negativa? É porque a certidão negativa, pessoal, que ele apresentou aí, é de débito, não é aquela conjunta, é de débitos de contribuições previdenciárias. O débito indicado ali é de simples. Não apareceria nessa CND, não. Ah, tá certo, tá. Okay. Entendeu? Então, a certidão que ele trouxe aqui negativa, dizendo que não existia débito, é de débito previdenciário apenas. Então, ao meu ver, não comprova a regularidade. É porque o débito é simples, Daniel, ele pagou no DARF. Como é que é? O débito de simples, ele pagou. Ele apresentou a certidão negativa dos previdenciários e o débito que apareceu relacionado ao simples foi esse que ele pagou no DARF. Ah, tá, entendi. Ele só pagou esse 31 e ele apresentou a CND dos outros, né? Que os outros são previdenciários. Isso. Entendi. Os débitos em aberto são previdenciários, certo? Os débitos em aberto. E inclusive o próprio indeferimento fala débito com a Secretaria da Receita Federal de natureza previdenciária. Aí ele vai lá e tira a certidão. A certidão diz que não tem débito nenhum. Mas como pode ser isso? Também não sei. Será que é por conta do ano? Estariam decaídos, mas... né? Nesse caso, eu fui pela informação que o contribuinte tinha, né? Na época. Que realmente ficou esquisito. Agora é estranho isso daí, né? Aí ele pagou no DARF, ele pagou só esses 31, né? Doutor Luciano, ali tem uma informação ali que parece que está meio trocada ali. Da página 3 do seu acordo. Certidão emitida em 27 de janeiro de 2011. Com validade até 26 de julho. Essa é a CND. Essa é a CND, Camerano. E CND, Não, eu tinha confundido aqui a data. Emitida em 27 de 2011, com validade até 26 de julho. Tá, e o ADE mostrou que os débitos estavam em aberto na data de 29 de junho de 2011. E apareceu aqui a CND em 27 de janeiro de 2011. Mas ele fez a opção dia 5, né? De janeiro de 2010. A CND ela abarcaria esse período, mas considerado os 180 dias de validade dela, né? O débito é posterior. Não é posterior não. Na verdade, o que acontece é o seguinte, ele fez uma data de opção em 5 de janeiro de 2010, tá? O indeferimento foi em 22 de 2 de 2011, certo? Um ano depois. Aí no indeferimento ele diz, olha, você tem esses débitos previdenciários e você tem esse débito não previdenciário. Aí ele vai lá em sequência, certo? E pega a CND dele. A CND de débito previdenciário diz que não tem nenhum débito previdenciário. E vai lá e recolhe o que não é previdenciário. Isso no prazo de 30 dias, entendeu? O que ele recolheu é antes de 2010? Tudo é 2005. Ah, tá. E tem um de 2003. Esse que ele recolheu é 2003, inclusive. Estava até decaído. Isso aí é tudo resíduo, né? Ai. Então, de 27 de janeiro de 2011, que é a data da emissão da CND, até a data que está lá o ADE, os débitos, é 29 de junho de 2011. Já está no prazo de validade da CND? Da certidão. Está no prazo? Tá.
O registro do ADE foi 22/2/2011, está dentro do prazo da CN dele. Eu sei. Os 30 dias. Não sei por que aconteceu isso, ter esse débito aí e emitir a CND, mas... Então, isso aqui que a doutora Luciana colocou aqui, parece que resolve. Ele tem aqui uma CND emitida em 27 de janeiro de 2011, com validade até 26 de julho. A validade é superior ao débito indicado na ADE, que é débito previdenciário. Então, algum equívoco houve agora. Não pode penalizar o contribuinte que ele realmente tinha uma CND aí, mostrando que ele não tinha débito. Mas essa certidão ela foi juntada depois do resultado da delegacia, Luciana? Ou ela foi juntada anteriormente? Ele juntou com a manifestação de inconformidade. Ela foi emitida antes, tá, Letícia? Até dele ter ciência. Ele devia ter a CND já. Aí quando ele tomou ciência do indeferimento, foi lá e juntou a CND, entendeu? Já que a CND, queira ou não, era posterior. Esses débitos eram em 2005. Como é que eles tiram uma CND e esses débitos não vão aparecer, entendeu? Essa CND está em que página do processo, vocês podem dizer? Tá sexta, porque eu estou acessando pelo item aí. Tá lançado como certidão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8º documento aí do... Certidão, tá. E outra coisa estranha, por exemplo, os débitos são de 2005. Ele teve um pedido de simples deferido em 2007. Teve, inclusive... Mas ele foi excluído em 2008. Sim, mas em 2007, quando ele foi deferido, já existiam esses débitos de 2005, que estão constando nesse indeferimento agora, entendeu? Mas talvez tivesse suspenso, qualquer coisa do gênero. O fato é que ele foi excluído em 2008 por débito. Pois é, mas aí não sairia positivo com efeito negativo? Negativa. Mas aí não impede a inclusão. Não impede a inclusão, mas é porque a certidão ela está sem débitos. É diferente da positiva com efeito negativo, entendeu? O fato é assim, você tem um pedido de inclusão aqui, um termo de opção. Em 5 de janeiro de 2010, vamos marcar as datas, tá? Você tem um pedido de inclusão em 5 de janeiro de 2010. E ele foi indeferido por conta de débitos, aqueles débitos todos aqui de 2005, 2006, etc e tal. Aí vem em 2011, a Receita Federal emite só em 2011 o indeferimento, por conta da existência dos débitos. Aí ele vem e apresenta uma certidão negativa emitida em janeiro de 2011. Sim. Quando ele tomou ciência do indeferimento, no mês que ele tomou ciência. Isso. No prazo de 30 dias. Ele já está com a certidão no prazo. Só que a certidão negativa aqui, ela não me atesta que na data do termo de opção, lá em 2010, lá em 5 de janeiro de 2010, esses débitos estavam ou não quitados. Mas isso não interessa, porque não tinha 30 dias. Ele tem 30 dias depois do indeferimento. 30 dias depois do ADE. Depois do ADE. Ele não é da opção dele, entendeu? Não, é do ADE. Carlos André, quer falar alguma coisa? É verdade. O artigo 31, parágrafo 2º. Verdade. Tô, Carlos. Não, só para dizer que para mim não tem nenhuma dúvida. Se há algum problema na base de dados da Receita, se houve algum erro, houve algum erro, e ele tem uma certidão negativa ou positiva com efeito negativo na data, né, em que houve a exclusão, esses débitos não podem motivar a exclusão dele. Correto. Se ele tinha um outro que era não previdenciário, que ele pagou menos 30 dias, Correto. Vamos à votação então. Doutor Camerano. Eu voto com a relatora, presidente. Ok. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, eu acompanho o voto da relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo.
Acompanho a relatora, presidente. Muito bem. Por unanimidade de votos, então, dá provimento ao recurso voluntário para admitir a inclusão da recorrente Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010. Ok? Item 23, conselheiro Eduardo Lobeck. Só ajustando aqui a ata. Um minutinho só, presidente. Pessoal, se alguém estiver muito cansado, a gente tem acho que 2 ou 3 processos para julgar ainda, a gente pode deixar para amanhã, tá? Presidente, o meu processo é o último, não deve demorar, mas eu preciso de um intervalinho de 3 minutos. Na realidade, não é nem para tomar água, seria para tirar a água, entendeu, presidente? Tô te entendendo, cara. Tô te entendendo. Então, vamos dar um intervalinho. Vocês querem acabar de julgar agora, é isso? Sim, vamos acabar. É rápido o processo, presidente, mas eu realmente preciso do intervalo aqui, é uma questão particular. Então tá, vamos dar uma paradinha aí uns 5 minutinhos, então a gente retorna em seguida, ok? Casamento, Ok. por favor, pode parar a gravação?